Primeiro claquete de física do Simon. 3, 2, 1, claquete, perdi. Lindão, muito bom dia para você. Nós estamos no caderno de Física C, tá bom? Continuamos gravando essas aulas, continuamos postando lá no nosso canal Simon Silveira Andrade, que não é meu mais, né? É de todos nós. Então, nós estamos aí na frente C para falar de eletrostática, a primeira parte da eletricidade que a gente vai aprender hoje, ok? E é claro que não dá para falar de eletricidade, eletrostática ou até mesmo de eletromagnetismo sem entender de onde a eletricidade vem. E você poderia me dizer de onde vem a eletricidade? De onde vem a eletricidade das coisas? E aí, só um parênteses, enquanto você pensa aí, né? Pergunta e te interrompo, parecendo o Faustão, mas enfim, só um parênteses aí para você. Lembra da eletricidade de forma variada, né? A gente tem um conceito aí de eletricidade estática, eletricidade dinâmica. Simon, aonde eu percebo essas situações? A eletricidade estática, talvez você já tenha percebido, por exemplo, quando você lembra da televisão antiga? É da sua época ainda? Televisão de tubo de raio catódico? Sem ser televisão tela planinha agora, fininha? Vocês lembram daquela época? Vovó e vovô ainda tem? Fala aí, aqui em casa tem, tá louco? Funcionando na alta. Televisãozinha boa, que não estraga. Lindão, aquela TVzona, lembra? Eu tinha um jateamento de elétrons na tela dela o tempo todo, o dia inteiro que ela estava ligada. Quando você desligava ela, alguém já sentiu aquelas formiguinhas, aquele formigamento ao passar a mão na tela dessa televisão? Alguém já Passava o sentiu isso? braço e levantava os pelinhos do braço. Os pelinhos, né? Os pelinhos, você ficava com o braço para cima, para baixo, os pelinhos assim, ó. Aham. Igual aquelas anteninhas de barata. Maravilhoso. Então, ali você tem uma eletricidade que não machuca você. É a famosa eletricidade estática. Por que, Simon? Porque aquela eletricidade, eu não posso falar o que é de fato, senão eu vou estar respondendo a minha pergunta para você, mas aquela eletricidade está parada. O que é a eletricidade que machuca a gente, Simon? É a eletricidade em movimento, que vulgarmente é chamada por aí de corrente elétrica. E todos vocês já sabem que a gente não pode encostar a mão em qualquer fio que passe corrente elétrica. Todo mundo aí sabe? Porque se eu colocar a mão num fio em que passa a corrente elétrica, a corrente em movimento nos traz a sensação fisiológica de choque elétrico. E aí eu vou tomar um choque. Essa é a ideia. Então, a minha pergunta para você, ó queridão, é: de onde vem a eletricidade? Tanto essa estática que eu posso manipular, quanto essa em movimento. É interessante que essa estática, ela também é traiçoeira, né? Porque existe um processo de eletrização que acontece natural no dia a dia, chamado atrito, que é o fato de você andar e atritar no próprio ar, ou esfregar os pés num carpete, por exemplo, né? Esses tapetes aí felpudinhos que a gente tem em casa. E eu não sei se você, algum dia na sua vida, foi meter a mão numa maçaneta de metal e tomou um choquinho na ponta do dedo. Era um momento em que você estava cheio de eletricidade estática, mas ao encostar os dedos em algo de um material condutor, que é um metal, essa eletricidade estática se movimentou por você para ir até esse ponto, até esse material condutor. Já que ele é condutor, conduz eletricidade. E aí, nesse momento, ao se movimentar em você, você sentiu o choque elétrico, que é muito natural aonde você armazena mais eletricidade, que são nas suas pontas. A gente vai explicar tudo isso ainda mais para frente para você. Então, ponta dos dedos das mãos, ponta dos dedos dos pés, cabeça, orelha, nariz, lugares em que você costuma tomar esse choque com mais facilidade e ao mesmo tempo um choque que assusta mais do que propriamente machuca, ok?
O choque perigoso é quando a eletricidade se move pelo seu peito. E ela pode causar em você parada cardíaca, ok? Então, um negócio que não é muito interessante essa eletricidade, essa corrente passar por essa região, perfeito? Então, lindão, explica para mim, de onde vem a eletricidade? Ana Clara Campos mandou aqui, a braba, mandou para mim, ela disse, vem dos elétrons. Quero saber se você concorda, se você dá mais ou se você dá menos. Ou se você discorda. Mas, tipo, elétron, eletricidade, é tipo Tudo a nome ver. por causa disso? Tudo a ver, não é? Elétron, eletricidade, Ricardo Eletro, alguma coisa esses caras têm de comum. Alguma coisa tem. E eu concordo com você. O elétron está totalmente relacionado a essa eletricidade. Eu quero saber se vem dele. Se é dele que vem. E aí? De onde Eu vem acho que a eletricidade das coisas? é da diferença lá de potencial, não é, Simon? Não, assim, eu acho. É os do gerador lá que ele gira e muda, né, os magnéticos, sei lá, não, assim. Aí da diferença de potencial a gente tem eletricidade via diferença de potencial. É uma via, ok? Mas bem, essa diferença de potencial causa o quê? E se não tivesse isso, a diferença de potencial não causaria nada. De Para onde mim é vem? tipo quando acontece acúmulo de carga elétrica, seja ela negativa ou positiva, aí entra aquela questão de átomo, né? Que os átomos negativos, tipo, não, que os elétrons negativos, tipo, se transformam e vão para um lado com átomo, tipo, ai, deixa eu refazer o que eu falei, calma. Ó, Emanuele Kerr falou bonito, falou bem. Pode ser do movimento dos elétrons? Ana Clara já tinha colocado aqui para mim, movimentação de elétrons, né? Certo. Eu já ia falar agora, Ana, mas eu estava esperando a Manu terminar. Manu, elétrons conclua. negativos, eu lembrei mais ou menos assim, tipo, elétrons negativos, eles são transmitidos, tipo, de um átomo para outro. Aí gera, tipo, uma descarga. Ok. Então, movimentação de elétrons seria como se fosse uma descarga elétrica. Seria isso? Eu não sei explicar, mas é para mim tipo acúmulo de elétrons, aí elétrons negativos e elétrons positivos, não importa. Mas o elétrons vão de átomo para átomo. Perfeito. Tipo, uma duplicidade de átomos. A movimentação de elétrons gera ou é eletricidade. Concordo com vocês. Uma descarga elétrica nada mais é do que uma movimentação de grande quantidade de elétrons, ou pequena quantidade, né, uma faísca elétrica mesmo. Porém, vocês esqueceram de um outro carinha. E aí o Vitor Augusto mandou aqui para mim. Ele disse assim, elétrons e prótons, na mensagem dele. Elétrons e prótons. Amadões, de onde vem a eletricidade? E aí, Emanuele mandou a braba quando ela disse assim: há um acúmulo de cargas elétricas. E ela já teria respondido toda a minha questão apenas com essa palavra, ok? Ou palavras. Carga elétrica. Lindos, a eletricidade só existe por conta da carga elétrica. E olha o nome, né? A carga de eletricidade, né? A carga que contém eletricidade, uma carga elétrica, uma quantidade elétrica, uma quantidade de eletricidade. Precisávamos medir essa eletricidade. Eu vou medir em quê? Eu vou medir em carga elétrica. Não estou falando de energia, tá?
totalmente diferente. Ah, então as cargas elétricas promovem uma corrente elétrica e essa corrente traz ao meu corpo uma energia elétrica? Sim, aí são duas questões diferentes, ok? Então existe a carga elétrica, ok? Nós também temos a energia elétrica, totalmente diferente o conceito. Então, de onde vem a eletricidade? Da carga elétrica. E a carga elétrica, vocês já me responderam, até a Emanuele colocou também dentro do que ela estava conversando com a gente. Ela diz, átomos. Vamos falar de átomos, porque você sabe muito bem que a carga elétrica está justamente proveniente da estrutura atômica, que é conhecida por você. Nós temos aqui dentro o núcleo, não é isso? E em torno do núcleo, o que temos, padrinho? A eletrosfera. Perfeito? Então, temos o núcleo e temos a eletrosfera. O que tem dentro do núcleo, moçada? Que você já estudou isso muito bem. Prótons e nêutrons. Perfeito. Então, nós temos dentro do núcleo prótons e nêutrons. Nossa, ficou feio esse nêutrons ali. Prótons e nêutrons. E nós temos na eletrosfera os elétrons. E aí eu pergunto para você, Simon, e o Kiko? E o Kiko, meu amado, é que você já sabe, e de muito tempo, que associado aos prótons e aos elétrons, existe um conceito de eletricidade chamado de carga elétrica. E que essa carga elétrica não podia ser a mesma, porque diversas experiências de objetos carregados mostravam eletricamente que alguns corpos se atraíam e alguns corpos se repeliam. E essa é uma ideia já comprovada pela química há muito tempo atrás, dentro do próprio modelo atômico, né? Aqui é Rutherford Bohr, não é? O modelo mais recente. É isso? Sim ou não? Sim? Eu acho que é, né? Que a gente estuda sim, Maria Rita está dizendo aí. Pelo que a Galera gente sumiu. E aí, dentro desse conceito, vocês já sabem que aqui dentro eu tenho uma grande quantidade ou não de prótons, né? Mas tendo mais de um próton, eu já sei que a tendência deles no núcleo é repulsão. Inclusive, se eu não colocasse nada aqui dentro, esse núcleo seria instável. Então, quem entra ali para dar estabilidade não só de massa, mas a estabilidade elétrica do nosso átomo? Os nêutrons. Então, já há uma explicação lógica aqui dentro que eu preciso de algo aqui dentro do núcleo, porque os prótons sozinhos não querem ficar perto. Então, prótons não querem ficar perto, mas em compensação, o elétron que está na eletrosfera não sai por aí para tomar conta da vida de outros elétrons, ok? Ou para paquerar outros elétrons. Não, ele fica aqui dentro, perfeito? Por quê? Porque ele se sente atraído pelo núcleo, atraído pelo próton, hoje você já sabe. Então já deu para perceber que associado ao núcleo e à eletrosfera, nós temos uma quantidade, né, de eletricidade que não poderia ser exatamente igual. E a diferença dessa eletricidade veio no sinal. Associada ao próton, nós temos uma carga elétrica positiva ou negativa? Positivo. Positiva, e por isso chamamos ele na química de P+, perfeito? Associada ao elétron, nós temos uma carga negativa, e por isso chamamos ele na química de E-, e é o que a gente vai utilizar daí para frente, perfeito? A Ana Clara já colocou aí, ó, os opostos se atraem, perfeito?
Então, nós temos, associada aos prótons, uma quantidade de eletricidade, que agora você já sabe o nome, carga elétrica positiva, e aos elétrons, carga elétrica negativa. Então, gostaria que você entendesse que tudo, repito, tudo que tem átomo tem carga elétrica. Tudo que tem átomo tem carga elétrica. Então, eu tenho carga elétrica porque sou formado de prótons e elétrons, você tem carga elétrica, esse quadro, pincel, né, seus lápis aí, tudo mais, tudo que te rodeia é formado de carga elétrica. Perfeito? Então eu te pergunto, se somos formados de cargas elétricas, por que não damos choque um no outro? Porque a gente tem a carga, tipo, neutra, não é neutra, tipo, que ela tá meio que balanceada. Não sei a palavra exata. É, tipo isso. Você queria Igual. equilíbrio? Isso, equilíbrio. Em Equilíbrio. equilíbrio, é, essa palavra, Maria Simon. Rita mandou aqui, Ah, porque estamos estáveis, não sei. porque Estável. tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, aí, tipo, um regula o outro. É a mesma carga, né? Assim, né? É uma boa ideia. É uma boa ideia, mesma carga, mesma quantidade de prótons e elétrons, aí um regula, um equilibra o outro, legal. Porém, Ana Clara, para termos a mesma quantidade de prótons e elétrons, e isso é uma pergunta, temos? Os átomos têm a mesma quantidade de prótons e elétrons? E aí, químicos? E aí, os átomos têm geralmente a mesma quantidade de prótons e elétrons? Deixa eu fazer uma pergunta para Acho que você. não, Simon. Acho que não. Maria Rita dizendo não, Também né? acho que não, Acho que sabe? não. Deixa eu fazer uma pergunta para você rápida. Você vai lá na tabela periódica e pega isso aqui para mim, ó. Não precisa ir lá não, tá? Na. Quem é esse cara aqui? Sódio. Acho que é Sódio. sódio mesmo. Sódio, né? NaCl, cloreto de sódio, então é o sódio, perfeito? Professor de Química escreve para você isso aqui no seu caderno. Na. Show? Outra hora o professor de Química vai no seu caderno e escreve isso aqui, ó. Na2+. Qual é a diferença? Que ele tem 2 prótons a mais? Acho que é isso mesmo. Que Esse perdeu Na, 2 elétrons, ó. esse Na perdeu 2 elétrons. É, isso. O que não deixa de ser ter 2 prótons a mais. Perfeito? Perfeito? Sim, sim, Simon. Perfeito, Sim. né? Então, se tem 2 prótons a mais, e você mesmo disse isso para mim, Pedro, significa que esse cara aqui tem a mesma quantidade de prótons e elétrons? É porque ele tem a mesma carga, mas... Sim, pode falar Sim. que sim, pode falar que sim. Maria Rita disse, um está eletrizado e o outro não, também está correto. E é essa palavra que eu buscava, Maria. É essa palavra que eu quero para responder a minha questão, ok? Segura essa palavra aí, que você mesmo já vai me explicar o que eu vou perguntar para vocês. Amadões, Na0, Na nada e Na2+, esse parceiro aqui tem sim a mesma quantidade de prótons e elétrons. Sabe por quê? Quando o professor vira para você e fala assim, qual é o número atômico do Na? Você vai lá na tabela periódica e confere. O que o Dil falou para você que significa número atômico? Ou a Manu, não sei, mas acredito que seja o Dil. O que significa número atômico? É o tanto de prótons, se eu não me engano. E Elétrons, já que eles são elétrons. iguais. Perfeito. É o número de prótons e elétrons. Só que, queridão, na definição a gente fala número de prótons, porque a gente vai saber que os prótons não vão sair dali de Do qualquer núcleo. forma, né? Não vão sair do núcleo de qualquer jeito. Ali eu preciso de uma intervenção externa, não natural. É possível bombardear o núcleo atômico e tudo mais, a gente sabe disso, né? Tem a fissão nuclear, legal. Mas saindo disso, entenda, o corpo está em equilíbrio, eu vou ler rapidinho
o que a Maria colocou aqui para mim? Porque é sempre importante. Simon, eu acho que não é porque a gente está em equilíbrio, mas acho que não estamos em contato com algo eletrizado, sem diferença de potencial, de carga positiva e negativa. Também, ok, mas também o equilíbrio. Eu gostaria que você entendesse um detalhe. Por que que eu não saio por aí dando choque um no outro? Porque sim, eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, entenda, eu tenho carga elétrica, mas não saio por aí dando choque? Ah, ter carga elétrica não é o mesmo que estar eletrizado. Você pode puxar uma seta muito bacana aí no seu caderno e escrever: todo corpo possui carga elétrica, vírgula, but, nossa, sempre quis dizer isso, mas, porém, nem todo o corpo está eletrizado. Aí o aluno vai lá e fala assim: Simon, nesse caso não pode usar o but, tá? Tem que usar outra coisa. Lindões, todo o corpo possui carga elétrica, anotou? Vírgula, mas nem todo o corpo está eletrizado. Perfeito? Todo o corpo possui carga elétrica, mas nem todo o corpo está eletrizado. E isso só funciona por causa de uma definição. E é uma definição muito importante que você vai aprender agora. E lá no 4º bimestre eu vou te fazer essa pergunta de novo. Nossa, você vai escutar isso no 1º, no 2º, no 3º e no 4º bimestre. Ai, Simon, pelo amor de Deus, não tem como não gravar, ok? Só estamos em equilíbrio, não é só porque o meu número de prótons é igual ao meu número de elétrons, não, ok? Não é por isso. Então vamos escrever aqui para você. Se NP, aqui embaixo, se NP é igual a NE, número de prótons e número de elétrons, o corpo está em equilíbrio. Equilíbrio, ok? Agora, se o número de prótons é diferente do número de elétrons, e aí, pelo amor de Deus, né? Como que vai acontecer isso 3º ano? Ganhando ou perdendo elétrons. Isso está claro para você? Acho que sim, né? Todo mundo aí foi categórico ao falar para mim que os prótons estão no núcleo, né, ganha ou perde elétrons, então é uma definição que para mim já está tranquila para você. Se o número de prótons for diferente do número de elétrons, o corpo está, palavrinha que a Maria Rita colocou para a gente, eletrizado. Simon, então eletrizado é quando eu tenho carga elétrica em excesso. Ah, e equilíbrio? Quando eu tenho carga elétrica nula. Ah, mas como que eu tenho carga elétrica nula se eu sou formado de prótons e elétrons? Porque a carga elétrica do próton e a carga elétrica do elétron é igual ou diferente em módulo? Fala para mim. Igual? Tem que ser igual. Lindões, essa foi a grande determinação e a gente vai encerrar nessa primeira parte da nossa aula falando isso para você. Isso tudo que eu disse para você, equilíbrio, eletrizado, só pode acontecer se a carga do próton e do elétron for a mesma em valores. Simon, me dá um exemplo. Te dou. Carga do próton mais X, carga do elétron menos X. Então pensa comigo no átomo de hidrogênio. O que o átomo de hidrogênio tem? Um próton. O que o átomo de hidrogênio tem? Um elétron. Então qual é a quantidade de carga positiva desse átomo de hidrogênio? Ah, Simon, é mais X. Porque eu só tenho um próton. Se tivesse 2 prótons, seria 2x. Tivesse 15 prótons, 15x. Está entendendo isso? Tá claro? Qual é a quantidade de carga negativa do átomo de hidrogênio? Menos x. Vamos somar? Quanto é mais x com menos x? 0. Então, toda vez que o número de prótons e o número de elétrons for igual, a carga resultante, a carga elétrica total do meu corpo é nula. E quando a carga elétrica do meu corpo é nula, a gente diz que ele está em
equilíbrio. Agora, me ajuda. O átomo de hidrogênio ganhou 2 elétrons. Então, agora ele tem 3 elétrons. Perfeito? Qual é a carga negativa do átomo de hidrogênio? Se cada elétron tem carga menos x, são 3, eu tenho menos 3x. Soma tudo. Quanto vai dar isso aqui? 2x. 2x ou menos 2x? Menos 2x. Menos 2x. Só explicando para você, Ana Clara, acho que você já entendeu, até colocou a resposta aqui. X é só um valor aleatório. Já vou falar o valor real para vocês, tá bom? X é só para facilitar o cálculo. X seria um valor de carga elétrica qualquer aí que tiver na sua cabeça. 10, 20, 30, X. Então, olha a diferença. Agora eu tenho um átomo de hidrogênio, que não é hidrogênio mais, né? Ele ganhou 2 elétrons, seria o hidrogênio menos 2, perfeito? Porque ganhou 2 elétrons. Olha a carga elétrica dele. É diferente de 0. Eu digo agora que esse corpo aqui está eletrizado. E se ele está eletrizado, se eu tocar nele, essa carga pode passar para mim, ok? Essa carga pode ser conduzida por algum processo, esse corpo pode dar choque elétrico, esse corpo tem energia elétrica, então tudo isso acontece porque ele está eletrizado. Só que isso só acontece, por favor, porque um físico chamado Coulomb, e esse nome você vai gravar até o final do ano, ok? Coulomb, ok? É o responsável por calcular, na verdade, é ele e Millikan, né? Um aluno dele. É responsável por calcular o valor da carga elétrica. E esse valor você precisa gravar já hoje, tá bom? Esse é o valor da carga elétrica chamada carga elétrica elementar. O que é a carga elétrica elementar? É o valor da carga elétrica do próton e do elétron. Só que ela é dita, vamos lá, carga elementar, a gente chama de E, tá bom? Essa carga elementar. Não confunda com elétron não, tá bom? Elétron eu sempre vou colocar E menos, quando eu quiser simbolizar elétron ou simplificar elétron no nosso quadro. Qual é a carga elementar? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Mais para o próton, menos para o elétron. Perfeito? 1,6, você já viu esse valor, hein? Nono ano, vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Coulomb, depois faça favor de ler na sua apostila, né? Escreve Coulomb, com B mudo. Coulomb, maiúsculo, nome próprio, homenagem ao nosso cientista, ok? É a unidade da quantidade de carga elétrica. Então, seria assim, Ana Clara, Maria Rita, né? Todo o terceiro ano, né? As pessoas que estavam perguntando sobre o X, né? Para repetir. Átomo de hidrogênio, o que ele tem? Um próton e um elétron. Então, qual é a carga positiva desse átomo? 1 vezes mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual é a carga negativa desse átomo? 1 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu pegar um outro átomo qualquer, fala para mim aí um átomo que você conhece o número atômico. Fácil. Que você decorou. Hélio. Qual seria, Maria Rita? Número atômico do hélio. (42? 2. Seria 2. Perfeito? Então ele tem 2 prótons, 2 elétrons. Então 2 vezes isso aqui para o próton, 2 vezes menos isso aqui para o elétron. Perfeito? Se você somar tudo, vai dar 0. Tira um print, porque temos menos de 1 minuto, e vai para o link 2, tá bom? Não vou apagar o 4 também não, a próxima aula é nossa. A gente vai direto para o link 2. Ô, Simon,